Antes de você entrar, eu já estava dizendo para quem estava online, né, um pouquinho do que a gente ia falar. Mas vamos começando aí você se apresentando para o meu pessoal, para minha mulherada. Pode contar um pouquinho da sua história e o que te trouxe até aqui. Então, vamos lá. Vou ser breve para a gente poder ficar com mais tempo, né? Para o nosso assunto principal. Meu nome é Marina Sintra, para quem ainda não me conhece. Eu sou terapeuta e também sou mentora de mulheres. Mais especificamente, estou trabalhando com mães. O meu intuito maior é fazer com que nós, mães, consigamos ter uma maternidade mais leve, com mais conexão e mais respeito na relação com os nossos filhos. Isso tudo passando primeiro por nós, pelo nosso autoconhecimento, pela nossa transformação. É a maternidade que eu acredito, porque foi o que aconteceu comigo. Eu comecei essa busca lá em 2017. Eu comecei uma busca por um maternar mais leve. Eu buscava uma tranquilidade, eu buscava uma assertividade maior no meu maternar. E Uhum. foi atrás dessa busca que eu me tornei uma terapeuta e depois me tornei mentora, porque eu comecei um desenvolvimento pessoal, um processo de desenvolvimento pessoal muito grande. E depois de um certo tempo que você está nesse mundo de desenvolvimento pessoal, você passou por isso, você sabe. A gente sente a necessidade de transbordar, né? Porque a gente já recebeu tanto que a gente começa a transbordar o que já funcionou com a gente. Às vezes muitas pessoas fazem, não, mas então para você tá tudo simples, tá tudo fácil. Não, porque o processo não tem fim, o processo sempre continua. Sempre tem novas coisas aparecendo, é como igual uma casca de cebola, né? Então a gente começa e vai tirando e vai sempre vai aparecendo novas coisas. A diferença é que agora eu tenho ferramentas e tenho conhecimento, o que me faz conseguir ser mais assertiva e conseguir resolver os meus desafios de forma mais rápida do que eu resolveria antes. E às vezes eu precisaria procurar uma ajuda. Não que hoje eu não preciso, eu tenho minhas mentoras, a gente continua tendo nossas mentoras, porque a gente continua no nosso caminho. Mas eu quero sentir essa necessidade de transbordar o que eu tenho, transbordar este maternar, porque assim, ao mesmo tempo, cada família, cada mãe que passar por mim é uma família que eu transformo. E cada família que eu transformar é um pouquinho a mais de um mundo melhor para minha filha também e meu filho que estão aí, Verdade. né? Então, assim, é uma forma de dar e de receber, né? E é muito gratificante. Eu também sou especialista em temperamentos humanos e desbloqueios emocionais. Eu junto tudo isso no meu método para que a gente, a partir do nosso autoconhecimento, a gente consiga ter esse maternar mais leve, mais assertivo e que a gente consiga ter mais respeito e mais leveza em conexão com os nossos filhos. Mulher, tu é coisa, viu? Se tu sabe de coisa para contar pra gente. Vamos ter que marcar mais lives sobre outras abordagens, porque as mães aqui são sedentas por conteúdo e eu também. Bora, podemos marcar. A gente marca de temperamento, a gente depois pode marcar de vícios emocionais, pode marcar de bloqueios, pode marcar de Pronto. feridas emocionais. Tem muita coisa para tratar, que é tudo isso que eu trato na minha mentoria, porque a gente, nossos filhos são nosso espelho, né? Nosso reflexo. Principalmente, principalmente quando são novos, e depois que são grandes, são reflexos da criação que nós demos. Ou seja, eles são sempre nosso reflexo, Sempre. né? Então, eles são sempre nosso reflexo. Então, se a gente quer, a gente muitas vezes chegam as mães para mim e fazem, não, mas eu quero mudar isso no meu filho, eu quero mudar isso no meu filho. Primeira coisa que eu falo, eu faço, olha, pare, respire, esqueça um pouco o comportamento dele que você quer mudar e olhe para você. E a É. partir daí tudo começa, tudo se transforma e é lindo. E assim, o mudar, né? O mudar já acaba sendo desrespeito sem nem perceber, né? Porque, tipo, eu quero mudar o meu filho. Mas por que você quer mudar a essência dele, né? Às vezes é só a condução que está sendo errada, né? Nem que ele precise mudar, né? Eu vou me apresentar aqui rapidinho. Boa tarde, Maciele. Me apresentar um pouquinho para as suas seguidoras, né? Já chegaram aí umas pessoas que eu não conheço, então deixa Tá eu conhecer. presente. Marciele ela é uma colega minha, ela é mentora também, mentora de temperamento também. A gente faz uma mentoria Ah, junto. Aí a gente sempre tem muita troca. É muito bom. entendi. Então, gente, eu estou iniciando nesse mundo das mentorias de mulheres, tá? Eu já sou mais voltada para a parte de desenvolvimento pessoal de mulheres, mas enquanto cristãs, mães, donas de casa, empreendedoras e mulheres que buscam, né, um equilíbrio aí entre essas facetas que a mulher precisa administrar, né? E assim, essa live com Marina é um pouco de complemento também do que eu venho trabalhando aqui, porque trazer a maternidade com conhecimento, com maturidade, né, e consciência daquilo que a gente precisa melhorar pelos nossos filhos, para ser um melhor exemplo, para conduzir eles para coisas melhores, né, para comportamentos melhores, é muito importante. Então, estamos aí. Quem quiser me conhecer um pouco mais depois da live, vem aqui no meu perfil conhecer um pouquinho. E é isso. A live com Marina
partiu aí da proposta da mentoria dela, né? Voltada para mães e temperamentos e administração dessas situações. E aí, isso aí, mulheres e mamães apoiando umas às outras, exatamente. Eu acho que não tem mulher que entenda melhor a outra do que as mães, quando tem a mente assim aberta, né, Marina? Porque Quando a assim, gente começa a encontrar mães com mente aberta, é muito bom, que uma apoia a outra, a gente vai crescendo, vai se ajudando e vai aquelas progredindo, mães, né? aquelas mães julgadoras param até de pesar na nossa vida, porque a gente vê, eu tenho pessoas comigo que são muito mais valorosas, né? Porque assim, é o que a gente mais se depara no dia a dia, é mães julgadoras. Ah, você não faz isso, você não faz aquilo, e quer que a gente repita um padrão delas, né? E quando a gente entende, tipo assim, que cada mãe tem seu maternar, que tem coisas que a gente não pode falar porque a gente não entende a realidade daquela mãe, né? Tem tanta coisa, tanta perspectiva para a gente olhar. E quando a gente vai abrindo a mente, a gente vai enxergando o mundo de uma forma totalmente diferente. Porque eu mesma era aquela mulher assim, antes de ter filho, né? Antes de começar a desbravar nesse mundo. Eu vi um filho fazendo birra, Ave Maria, eu ficava. E aquela mãe faz o quê? Não tem autoridade com o filho? Coisa do tipo. Então eu já fui essa julgadora. Não adianta mentir, porque eu fui. Eu fui. E todo mundo diz, né? Quando você for mãe, você sabe. Quando você for mãe, você sabe. Só que eu vejo que hoje eu vejo ainda numa outra perspectiva, porque eu me abri a aprender mais nesse campo. A fazer não só por intuição, mas também por um conhecimento, por uma maturidade, por um amadurecimento mesmo, né? E é isso. Então, para não tomar muito tempo, porque nosso Deixa eu tempo só falar é. uma coisa. A verdade é que se a gente for só pela intuição, a gente vai apenas repetir padrões. Uhum, A gente vai apenas repetir o que já vem na nossa família, que é justamente o que traz, muitas vezes, as nossas feridas, entendeu? Então, a gente uhum. só vai repetir padrões. Eu também pensava assim, né? Ainda mais eu, uma colérica, quando engravidei, para estudar, não, né? A autossuficiência lá em cima, né? O É, colérico, do verdade. colérico se basta, né? Eu vou dizer, não, precisar estudar, que isso, não, vou tirar de letra, vai dar tudo certo. Mas aí chega a maternidade real e a gente vê que a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa estudar, a gente precisa saber o que fazer, porque educar, assim, eu costumo dizer muito, assim, criar é muito fácil. Criar é só você dar comida, botar para dormir, levar para a escola, pegar, é só fazer isso. Agora, o educar, o formar um cidadão, isso é desafiador. Porque aí você vai para a essência da pessoa, aí você vai para os valores, aí você vai para princípios. Esse é o desafio. E se você não se preparar para educar, você só vai repetir padrões. Exatamente. Exatamente. E você dizer como colega. Eu acho que eu navego entre essa. Mas eu sempre eu sou muito autossuficiente, assim, no sentido de aprender. Eu não quero que pessoas que eu acho que, tipo assim, não tenham conhecimento naquele âmbito ali venham me ensinar, sabe? Uma pessoa que não é exemplo pra mim querer vir me ensinar. Tipo assim. Aí eu tenho uma repulsa. Agora, de estudar, eu sou a pessoa assim, que quer estudar tudo. Eu passei a gravidez estudando sobre parto, amamentação, estudando sobre tudo. Muito Aí, bom. pra quando chegar o momento. Só que aí, tipo, se chegar uma pessoa e me disser assim: ah, tu faz isso, faz isso, faz isso. Sabendo que aquela pessoa, assim, não é uma pessoa de procurar conhecimento, sabe? Que tá dizendo aquilo dali só pelos padrões. Pronto. Aquilo ali eu escuto e deixo pra lá. Eu não absolvo, eu procuro um conhecimento mais embasado, sabe? Entendi. Eu sou assim. Isso diz muito sobre você, né? Cada pessoa tem um jeito, É, o que as pessoas comentam, o que as pessoas fazem, dizem sobre elas. Como a gente reage, como a gente recebe, diz sobre a gente. é verdade. E o autoconhecimento está aí para isso, para a gente se conhecendo e se melhorando e seguindo. É, é isso aí. É isso aí. Aí, Marina, fala um pouquinho aí o que são os temperamentos pra gente entrar neles. Vamos lá, vamos entrar nos temperamentos, então. São 4 temperamentos. Primeiro, é importante a gente dizer que, assim, temperamento é a nossa essência. Muitas pessoas confundem temperamentos humanos com o DISC, que são os Hum, temperamentos comportamentais. Só que eles são diferentes. Qual é a diferença? O temperamento humano, ele é a nossa raiz, é a nossa essência, a gente nasce com ele. O DISC, não. O DISC, ele junta o nosso temperamento, mais o ambiente e é o nosso comportamento. Então, ele é circunstancial. Depois, você pode ter um hoje e depois, com o tempo, conforme você for evoluindo, se você fizer uma mudança muito grande em você, você pode mudar o seu padrão, o seu comportamento. Então, você que era mais influente, você pode começar a ficar mais dominante, hum, entendi. entendeu? Mais Interessante. conforme.
Porque ele é circunstancial, ele é a nossa personalidade. Lógico que não é fácil se mudar uma personalidade. Até porque a personalidade a gente construiu na nossa infância, junto com o nosso temperamento. Então, é o nosso temperamento com a nossa história que forma a nossa personalidade. A nossa personalidade é que vai dizer o nosso disco. Agora, o temperamento humano é a nossa essência, que a gente nasceu desde bebê, desde a barriga. A gente já tem isso. É o quê? A nossa tendência, é o motivo da nossa ação. Ele não vem para justificar, eu sou colérica, então eu sou impaciente. Não. Todo mundo pode ser impaciente. Agora, ele explica o porquê da minha impaciência. Porque eu, como colérica, eu sou impaciente porque eu quero resultado. Eu quero tudo agora. Um sanguíneo, ele já é impaciente por outro motivo. Fleumático, melancólico. Entendeu? Aham. Cada um tem o seu motivo. É igual O a motivo. procrastinação. Interessante, É o isso eu não sabia. motivo, é o motivo para a ação. Entendeu? É Aham. igual a procrastinação. É igual a falta de autoestima. Todo mundo pode passar por isso. A grande diferença está no motivo. Qual é o motivo? O que é que está motivando? Então, como eu falei, são 4 temperamentos. Tem o colérico, tem o sanguíneo, tem o melancólico e tem o fleumático. O colérico e o sanguíneo, eles são mais expansivos. Eles são mais de falar, mas a diferença é que o colérico, ele tem um sentimento mais profundo da raiva. O sentimento primário é da raiva. Não significa que ele só sinta raiva. Não. Mas quando ele é colocado em uma dificuldade, em um obstáculo, a primeira coisa que ele sente é raiva. Eu tô aqui conversando com você, você me contrariou, a primeira coisa que eu vou sentir vai ser raiva. Depois eu vou racionalizando outra coisa, mas aquele sentimento que vem primeiro é a raiva. Aquele negócio. É por isso que fala assim, não, o colérico é muito rancoroso, muito vingativo. Porque fica com essa raiva. Já o sentimento primário do sanguíneo é a alegria. Por isso que um sanguíneo, quando você está perto daquele sanguíneo, ele é expansivo, ele é sorridente. O colérico ele é, mas ele é um pouco menos e ele você vê que ele é mais centrado porque ele é mais para liderança. E o sanguíneo não é porque é dele, é aquela alegria. É só você imaginar a Ivete Sangalo. Ali é a típica sanguínea. É aquela coisa natural, sorridente, brincalhona. É expansiva, alegre. É sentimento primário é a alegria. Hum. Vamos depois para o fleumático. O sentimento primário do fleumático é o medo. Aí fala, uma pessoa, eu sou muito medrosa, então eu sou fleumático. Não, não é assim que a gente analisa. A gente tem que ver o primeiro sentimento que você tem. Às vezes, você quer começar um novo projeto. O colérico não começa por quê? Porque ele tem medo de não conseguir. Não é que ele tem medo de conseguir. Ele não começa porque ele não tem certeza se ele vai conseguir o resultado. Então ele trava. Já o fleumático, ele não começa porque ele tem medo. Ele tem medo de se arriscar, ele tem medo do que vão pensar dele, ele tem medo das outras relações, ele tem medo. Então, o que trava, o primeiro sentimento dele é o medo. E o melancólico, o primeiro sentimento é a tristeza. Por isso que associaram uma melancolia à tristeza. Porque o Hum. sentimento primário é tristeza. Mas não significa que é aquela pessoa que vive chorando, choramingando, meu Deus, não sei o quê. Não. Mas é que quando ele passa por uma dificuldade, quando ele está em um momento de transição, fica mais reservado, fica mais triste, entendeu? Mas não que Uhum. seja aquela pessoa triste. Não, são pessoas alegres, felizes também. Mas quando são colocados em situações extremas, que quando exige a sua essência, ele fica mais reservado, mais triste. Uhum. O sanguíneo começa mil coisas e não termina, não tem foco. Exatamente. Os sanguíneos, olha, sanguíneo, vou começar como a gente está aqui com mães, eu vou falar muito, eu recebo muita reclamação de mães de sanguíneos. Meu filho não tem foco para nada. Meu filho não presta atenção em nada. Passou uma formiga mais interessante do que qualquer outra coisa para poder estudar. Isso é característico dos sanguíneos. Criança já é dispersa em si. E uma criança sanguínea, ela é mais dispersa ainda. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que conseguir ensinar essa criança a ter foco. Porque se a gente não ensinar essa criança a ter foco, ela vai continuar crescendo e sendo essa pessoa dispersa, que se perde por qualquer coisa, que começa mil coisas e não termina nunca. Não que os outros temperamentos não façam isso, mas o sanguíneo tem essa tendência maior. Porque Então é dele. a mãe já liga esse alerta. Se meu filho ele aparenta ser um sanguíneo, então tem que buscar mostrar para ele como ter foco, para que ele desenvolva essa Exatamente. habilidade, né? Isso? Porque se a gente aprender a dar foco com o sanguíneo se torna genial. Uhum. Porque o sanguíneo ele já tem esse carisma, essa alegria.
Entendeu? Então, se a gente ensina o sanguíneo a ter foco e ele consegue estudar e terminar o que ele começa concentrado, ele se torna aquela criança genial. Depois, um adulto genial, aquela criança que cativa e, além de cativar, é inteligente, termina tudo, consegue fazer. Entendeu? Então, são pessoas com um potencial muito grande assim, de se tornarem geniais. Mas tem que se passar por esse tendão de Aquiles, né? Que é o ponto de atenção do sanguíneo. Como o Marciali falou aí, que não tem foco, começa mil coisas e não termina. Entendeu? Tem que ter esse ponto de atenção. Como cada temperamento tem o seu ponto de atenção. Não existe temperamento melhor nem temperamento pior. A gente brinca aqui nos bastidores que, assim, o melhor é o fleumático. Porque o fleumático é paciente, é calmo. É o padrão ouro, né? Todo filho queria ter uma mãe fleumática e toda mãe queria ter um filho fleumático. A gente brinca assim. Mas, assim, não que tenha um temperamento melhor ou um temperamento pior. Não. Ô, Não tem Marina, isso. assim, eu acho que fica mais claro. Para quem não sabe, para quem chegou aqui do nada, se você pudesse dar um resuminho de cada um, sabe? Olha, o colérico. Eu falei o sentimento primário de cada um. É Aham. porque tem muitas características de cada. Eu sou colérica sanguínea. Foco é um desafio desde sempre. Exato. Porque sanguíneo já é desfocado. E o colérico também tem muita tendência a não ter foco. Então, juntou os dois, minha filha. É a festa. Aham. Mas, assim, é porque são muitas características. Eu comecei falando justamente por um comentário, como eu falei agora. Mas como eu estava falando. Eu falei, no geral, o sentimento primário de cada um. O sentimento primário do colérico é a raiva. O sentimento primário do sanguíneo é a alegria. O sentimento primário do fleumático é o medo. O sentimento primário do melancólico é a tristeza. Certo? O sanguíneo e o colérico, eles são temperamentos mais expansivos. Você é aquelas pessoas que falam mais, que conversam mais, né? Sanguíneo é aquele estereótipo de pessoa muito sorridente, muito conversadora. O colérico é aquele estereótipo de empreendedor. Todo mundo aqui no digital procura ser um colérico. Porque tem que ser aquela pessoa que se mostra firme. É o líder nato. É o colérico. Aí temos o melancólico e o fleumático. O fleumático é aquele mais devagar. Não que ele seja O lento, assim, colérico, no aquela... caso, trazendo para os filhos. O colérico é aquela criança mandona? Agora a gente tem que prestar atenção se essa criança mandona é da essência dela ou se ela é mandona repetindo um padrão da casa. Por isso que é importante a gente passar por um analista de temperamentos, entendeu? Porque assim, a gente tem que distinguir o que é nossa essência do que é um padrão, do que a gente está aprendendo. Por isso Mas que assim, tem coisas que, por exemplo, a gente, no dia a dia, a mãe diz assim, isso é dele mesmo. Isso é dele mesmo. E é exatamente aquilo que vem da essência. Exato. Porque tem coisa tipo assim, ele faz isso porque todo mundo é assim em casa. Ele aprendeu em casa, todo mundo é assim. Se realmente for, né? Porque às vezes a gente não enxerga. A gente, como mãe, não enxerga o padrão que a gente está passando para os nossos filhos. Se não tiver Entendeu? atenta, não enxerga mesmo. A gente não enxerga. E a gente vai falar, não, é porque é dele mesmo. Às vezes não é porque é dele mesmo. Às vezes é porque é só o que ele vem em casa. Entendeu? Não, mas, assim, o que eu tô Aí querendo fica difícil eu perguntar. afirmar. Não, é porque assim, fica difícil eu afirmar que é. Mas assim, para Entendeu? ajudar as mães a ter uma dimensão, tá entendendo? A Pronto, dimensão, pode se eu levar vejo isso que meu como... filho é mais mandão, eu vou observar se é da essência dele ou não. Se for da Exato. essência. Exato. Se ele for mais mandão, você observa. Se é desse, você observa. A tendência é que ele esteja colérico. Mas você observa se não tem alguém, ou em casa, ou algum cuidador muito próximo que não seja muito mandão. E ele está apenas repetindo um padrão. Entendeu? Aí você vai observar, você liga o sinal de alerta. A tendência é que ele seja mais colérico. Entendeu? A criança Pode seguir. sanguínea. Se for uma criança que está mais assim, dispersa, não, vai fazer tarefa, tá muito aluada, não sei o quê. Os sanguíneos, eles são muito. A conexão da Padma, ela fala muito das crianças. Ai, meu Deus, esqueci a terminologia. Me ajuda aqui, me salva. As crianças. Meu Deus. Ela vai dizer. São crianças cristais e crianças. Esqueci. Fica com as cristais, daqui a pouco ela diz a outra. Que muitas vezes as crianças sanguíneas, índigos, isso mesmo, obrigada, crianças índigos e as crianças cristal. E são crianças como se fosse assim, com sintomas de TDAH, pessoas mais agitadas, entendeu? Os sanguíneos são muito confundidos com pessoas assim. Mas não é que eles tenham alguma deficiência de déficit de atenção. É porque é do temperamento dele. Não é que seja algo a mais que vai precisar de uma... Índigos são coléricos e sanguíneos.
Porque eles são do temperamento. Aí as pessoas ficam dizendo, não, ele tá com TDAH, essa criança tem TDAH, essa criança tá com problema. Ela tá dizendo, tende a ser fleumáticos e melancólicos, exato. Aí faz, não, porque tá com TDAH. Não, minha gente, é porque ele é sanguíneo. E a gente quer educar nossos filhos, assim, a sociedade, né? Quer educar nossos filhos naquele padrão. Tem que chegar na escola, tem que sentar, ficar caladinho, escutar e só, sim, tá certo, obrigado. Sim, tá certo, obrigado. Criança tem que ser assim. As pessoas autoritaristas, na verdade, né? Os A autoritários. sociedade. O padrão. Mas nossa sociedade espera isso das crianças. Entendeu? E a única criança que tem esse comportamento como essência é o fleumático. Os outros não têm. E o sanguíneo, ele é expansivo. Entendeu? O sanguíneo é ar. O ar, que é coisa mais expansiva do que isso, não tem. Então, ele é expansivo, ele gosta da liberdade, ele se dispersa com mais facilidade. Então, tem muitas pessoas sendo diagnosticadas com TDAH, essas coisas, simplesmente porque são sanguíneas e as pessoas não estão preparadas para lidar com o sanguíneo. E como é que a gente pode educar um sanguíneo? Vá para o lúdico. Vá para o lúdico. Porque daí o sanguíneo se interte ali e ele vai brincar. Você faz, eita, filha, veja só essa história. É uma princesa. Vamos imaginar essa princesa? Aquele castelo que você viu, lembra? É assim, é isso que está acontecendo. 2 mais 2. Eita, filha, tem 2 anõezinhos ali. Se vierem mais 3 anõezinhos, o que é que vai começar? Como é que vai ficar? Vá para o lúdico, porque daí a criança sanguínea vai se envolver e vai estudar. Mas se você botar aquilo ali como obrigação, você tem que fazer, faça. Ela vai olhar para a formiga, vai olhar para o teto, vai olhar para tudo. Meu filho é Entendeu? exatamente assim. Ele só se envolve quando, assim, eu trago de uma forma bem lúdica. Assim, a não ser que ele queira muito fazer. Porque tem às vezes que ele mesmo quer fazer e vai e faz. Mas, assim, quando ele tá, assim, com a cabeça muito... com muita informação, querendo ir para outras coisas, ele só conecta quando eu faço alguma coisa. Eu canto uma música relativa a trago alguma coisa, assim, que para ele seja mais lúdico, como você tá falando. Ele é exatamente assim. Isso é característica do sanguíneo. E eu já tive, assim, indiretas, tá? Eu já, você falando aí e eu pensando que, assim, Ariane, tu acha realmente que esse é o comportamento, que isso é normal do comportamento dele ser assim? Porque ele é muito, assim, ativo, muito falador, e se não escutar ele, ele grita, que é pra você parar e ouvir, sabe? E Ah, é difícil. sanguíneos são muitos contadores de história, viu? Ele quer. Sanguíneos são muitos contadores de história. Sanguíneo, olha, minha filha. E aqui, como a Conexa está falando, o colérico precisa ser desafiado. Exatamente. Para você botar um colérico para fazer a tarefa, você bota um desafio. Olha, isso aqui, será se você consegue? Isso aqui é bem difícil. Só consegue as pessoas mais espertas. Será se você vai conseguir? Ele vai se esforçar para fazer, porque ele é colérico. Entendeu? Então, cada Uhum. criança vai ter o seu jeito, o seu gatilho. Já a criança melancólica, o que é que você precisa fazer? A criança melancólica, o melancólico e o fleumático, eles são mais reservados. Eles não são expansivos, não são aquele temperamento expansivo, aquele temperamento mais reservado. E esse temperamento mais reservado diz o quê? Os fleumáticos, eles são mais reservados porque, tipo, o ponto de atenção é a preguiça dos fleumáticos. Eles ficam lá, fazem, não quero me dispor, não quero fazer isso, não, vou ficar quietinho na minha. Tá tão bom, deixa pra lá. Já os melancólicos, não. Eles ficam quietinhos porque eles têm medo de não serem aceitos, de errarem, entendeu? De não ter a aprovação. Então, eles ficam mais naquela tristeza. Então, como é que você está com dificuldade numa criança melancólica para fazer tarefa? O que você pode fazer? Sorriso, acolher, ser gentil. Para aquela criança ir quebrando aquela tristeza que é o sentimento primário dela, entendeu? Então, você vai com aquele sorrisão para fazer a tarefa. Minha filha, vamos lá, com carinho, aconchegando, porque ela vai se sentir acolhida e ela vai querer fazer. Ô, Marina, aí no caso, embora o sentimento primário do fleumático seja o medo, mas nesse sentido é só por preguiça mesmo, que ele é tranquilo. Não, é porque ele é mais leve. Não, o preguiça é se ele tiver na dor, entendeu? Se ele não tiver com a maturidade do temperamento dele, ele tende a ser preguiçoso, Entendi. entendeu? Porque ele é mais lento. Então, como ele é mais lento, se ele não tiver com um temperamento, com a maturidade desenvolvida, ele tende a ser mais preguiçoso. Não que é preguiçoso é fleumático. Não, como eu falei, todo mundo, preguiça é um comportamento. Então, todos os temperamentos podem ter preguiça. É a Agora, cada tendência, é a pessoa que é mais assim, né? Que se um. destaca mais facilmente. Se não tomar cuidado, se não prestar atenção, se torna uma pessoa preguiçosa.
Igual o sanguíneo, se não tomar cuidado, é uma pessoa que não tem foco para nada, não faz nada na vida. Começa tudo e não termina nada. É a tendência, Uhum, entendeu? entendi. Aí eu falei do melancólico, não foi? O melancólico você vai com um sorriso para poder ele fazer. Agora a gente vai para o fleumático. O fleumático, você precisa, não é botar um desafio, você precisa, como ele é mais quieto, ele não tem muita vontade, você tem que mostrar para ele um motivo para ele poder fazer aquilo. Entendeu? Você chega para ele e mostra o motivo. Você faz, olha, isso aqui é importante por causa disso, então vamos fazer. É a criança fleumática entende e faz. Entendeu? Já o sanguíneo, se você ficar explicando, não adianta nada. Não adianta. Sanguíneo, você não adianta você fazer. A disciplina positiva ela é muito boa, mas a gente tem que saber adaptar para cada temperamento. Eles falam, cada ferramenta serve para um temperamento. Eles falam muito, não, abaixa, olha nos olhos e converse. Se você abaixar, olhar nos olhos e conversar com sanguíneo, com fleumático, você leva um grito. Um grito do Ah, colégio. não, isso foi muito bom agora, porque assim, é exatamente o que acontece com o Ítalo. Não adianta sentar e conversar. E assim, o bom disso é que a gente traz assim, realmente a vida real. Não adianta, às vezes, desenhar e dizer assim, olha, você vai fazer isso e vai funcionar com toda criança, porque É porque cada cada criança é ferramenta, não, diferente, todas né? as ferramentas funcionam, mas cada ferramenta é melhor para um temperamento. Então, mas não vai funcionar com toda criança, é isso que eu tô querendo dizer. Não adianta Exato. engessar e dizer que vai funcionar do mesmo jeito com todo Não, mundo. Porque é é exatamente o porque que eles acontece comigo vendem. na prática. E aí as pessoas me questionam. Ô, gente, quer dizer, eu sou muito questionada porque eu sou a diferentona do meu convívio, entendeu? Aí as pessoas dizem assim, mas a conversa não resolve, por que não tá resolvendo agora? Aí eu explico, eu nem sabia assim, que tinha ligação com o temperamento, mas eu sempre digo assim, porque essa é a personalidade dele. Quando ele tá assim, não adianta ele conversar, eu preciso esperar ele se acalmar um pouco para poder contornar a situação. Quando ele tá Eu acho gritando, quanto mais eu falar, mais ele grita. Foi exatamente o que você falou e eu, que eita. não adianta não, não adianta É. não. Não adianta. Quanto mais, porque eles são expansivos. Quanto mais você falar, mais ele vai fazer. Ele quer Então dominar a situação, você né? tem que, se ele quer dominar a situação, então ele tá mais pro colérico. Então provavelmente, eu tô vendo muito pelo que você tá falando de colérico e de sanguíneo, só não É. sei quem é o primário e quem é o secundário. Mas enfim, aí você tem que ver o quê? Se for um sanguíneo, você tem que ir para ludicidade. Lembra de alguma historinha, lembra de algum personagem e faz, não, agora você tá se comportando, pronto. Porque eu gostava muito de funcionar com a minha filha, porque ela é sanguínea. Ela é sanguínea com fleumático. O que funcionava muito com ela, quando ela estava com raiva, eu tenho um livrinho, que é Pedro se transforma em espinho. Quando ele ficava nervoso, ele se transformava em porco-espinho. Hum. Aí quando ela estava daquele jeito, eu fazia, você vai virar Pedro. Você tá igual a Pedro, Pedro vai virar porco-espinho. Aí eu ia pro lúdico, aí ela entendia o que podia acontecer. Então ela começava a se regular. Aham. Porque ela não queria virar o porco-espinho. Legal. Entendeu? Legal. Aí se você vai para um colérico, você vai ter que agir diferente. Você vai ter que botar um desafio, você vai ter que ter uma historinha, alguma coisa de algum super-herói ou de alguma heroína, que quando ela ficou com muita raiva, ela perdeu o jogo. Aconteceu alguma coisa de mal com ela. Aí faz, olha, você tá parecendo não sei o quê. Você não vai conseguir aquele resultado. Se você quem se comporta assim, não consegue. Vai ser perdedor. Isso é postura de pessoas que vai perder, que não vai conseguir. A gente precisa se controlar. Aí a criança começa a internalizar. Lógico que a primeira vez que você trouxer essa abordagem, a criança não vai entender. É repetição. Criança aprende por repetição. Mas você usando a técnica certa, depois de um tempo, é só você falar que a criança já entende e a criança cobra. A Depois de um minha filha, trabalho, né? Depois que já tá exato, na mentezinha dela, pra você só lembrar, ó, lembra disso, né? para minha filha bastava eu dizer, olha, vai virar um pouco espinho, lembra de Pedro. Aí ela já parava. Aí quando ela estava gritando muito, eu comprei um livro de gritar. Rita, não grita. Eu fazia, lembra que as amigas de Rita se afastaram? Aí ela Eu tô já. anotando o nome desses livros pra procurar. Depois eu posso fazer um post, alguma coisa com dicas de livros, que eu tenho muitos livros. Livro Dicas é de livro ótimo para pra mim. sanguíneos, por favor. Não para todos, Para porque assim, cada um, no caso. Você faz um post para cada um. é. Mas assim, livros são ótimos. Livros são Eu ótimos, uso porque eles muito, mas mostram. assim, eu ainda não encontrei nenhum nesse sentido. Aí com o nome é mais fácil de eu ir diretamente e Faz a procurar, lista né? de livros, Marina. Vou fazer a lista de livros que são muito bons, os livros. Livro é muito bom, porque você entra na linguagem da criança e você vai lendo, você vai repetindo. E assim, uma dica aqui. Como é que se lê livro para criança? Lê uma vez e acabou? Não. Você vai ler toda semana, todo dia.
A primeira semana, os 7 dias seguidos, você vai ler a mesma história. Aí depois você vai ler outra história. Depois você volta para aquela mesma história. Porque criança aprende por repetição massiva. Uhum. Então você tem que ler, 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 repetir, ler, ler. Depois volta para ele. E Aí assim, a uma coisa criança que pega a funciona muito mensagem do livro. aqui, uma coisa que funciona muito aqui com o Ítalo também, às vezes ele tá com pressa. Ele não quer, ele não espera que eu leia a página. Então aí eu vou pro lúdico, eu vou para uma forma mais rápida de falar, porque às vezes eles têm aquela pressa, né, de querer chegar ao final da história, aquela coisa. Então eu não me prendo a tipo, querer prender ele a escutar a história, eu lendo Isso é palavra o por colégio. palavra. Eu Isso é de vou com ele colégio. assim, tipo, contando a história e deixo ele passando. E quando chega no determinado, pronto, acabou a historinha aqui. E ele tem até uma Bíblia que até agora eu só consegui contar para ele a história do Noé. Porque ele gosta, quando ele gosta de história, ele fica naquela história, aquela história, aquela história, aquela história. Você falou das 7 vezes, eu acabo contando 10 vezes porque ele só quer aquela história. Aí depois Aí ele você pega o tem livrinho que, e vai contar sozinho. aí você tem que fazer o quê com ele? Porque assim, o colérico, ele tem muito disso porque ele quer o resultado. Então ele não tem Hum, paciência, ele quer o verdade. resultado, ele quer chegar no final da história. Só que você tem que Entendi. trabalhar isso com o seu filho, porque senão ele vai se tornar um adulto que não tem paciência para o processo. É um desafio. Trabalhar a Entendeu? paciência dele é um Exato. desafio. Então, ele vai se tornar um adulto que não tem paciência para o processo. Então você tem que ir desafiando ele. Não, filho, olha, só as crianças fortes conseguem escutar essa história todinha. Hum, Eu sou forte, eu vou escutar. Entendeu? Um uhum. filho, só as crianças que conseguem, só as crianças, não sei se ele gosta mais forte, algum cavaleiro, alguma coisa, entendeu? Só os que, não sei o que ele gosta. Você tem que ver alguma coisa assim, entendeu? Um desafio. Algo que ele vá se sentir desafiado. Que você fale, olha, só quem consegue isso é quem foi escutar essa história todinha. Aham. Se não escutar essa história, não consegue. Entendeu? Aí ele vai se sentir desafiado. Se você botar um desafio, ele vai. Mas se você não botar um desafio, ele não vai. Porque o processo é difícil para os coléricos. Colérico quer resultado, olha. Entendeu? Não tô vendo o resultado, eu vou parar. Uma situação assim do dia a dia, que é rotineira, acontece muito, ele não tem paciência para esperar eu me arrumar. Ele quer, vamos, mamãe, eu nua me vestindo. Ele, vamos, mamãe, vamos, filho, calma, a mamãe tá vestindo. Eu tava até conversando isso com minha esposa essa semana. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muita paciência para ensinar ele a ter paciência. Porque se for no grito, não vai funcionar. E Não, não. é muito difícil ter paciência, viu? Na hora ali da pressão. E ele, vamos, vamos, e você se arrumando. É uma agonia, toda vez. A chave é desafios. O Desafio colérico ele, vou precisa se fazer sentir isso. desafiado. O colérico precisa se sentir desafiado, entendeu? Porque Aham, daí você vai criando desafios para ele ir aprendendo a gerir essa impaciência dele. Entendeu? É dele. aham. Aí, se você não conseguir, é falar também. Aí, o que às vezes acontece muito é que as pessoas usam o seu temperamento como, tipo assim, como muleta. É. Entendeu? Ah, não. É do meu temperamento, eu sou assim mesmo, eu vou ficar assim, né, Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? É. Não, não é isso. A gente entende nosso temperamento, que é justamente para a gente poder melhorar. Então, se a gente sabe que a impaciência é o tendão de Aquiles de um colérico, a gente tem que treinar, trabalhar, para que ele vá desenvolvendo a paciência. Porque senão ele vai se tornar um adulto impaciente, um adulto que não aguenta processo. Então, todo o potencial de um colérico, que é de ser líder, que é de liderar, ele não vai ter. Porque ele vai estar apenas na dor do colérico. Entendeu? Quando a gente está na dor do nosso temperamento, a gente não consegue desenvolver as potencialidades dele. Bom. E todo temperamento tem sua potencialidade. O melancólico, por exemplo. Eu sou fã dos melancólicos. O melancólico, ele tem uma disciplina invejável. Principalmente uma colérica, né? Que não tem disciplina nenhuma. O melancólico tem uma disciplina invejável. Mas o melancólico, ele é muito perfeccionista. Então, se ele não tomar, se ele tiver na dor, não tomar cuidado, ele está muito no perfeccionismo. Ele está muito, né, naquele de negativo, de que vai dar errado, naquele pessimismo. Então, ele não vai para o potencial do seu temperamento, que é aquela disciplina, que é aquela organização, que é conseguir fazer um procedimento certinho até conseguir dar certo, que é conseguir ser resiliente, entendeu? O melancólico é isso. Mas se ele tiver na dor, ele não consegue. Igual o fleumático é extremamente paciente. Por isso que faz, todo filho queria ter uma mãe fleumática. O fleumático é extremamente paciente, extremamente calmo, fala assim, tranquilo. Mas, se ele estiver na dor, ele é preguiçoso. Ele procrastina demais, ele não quer fazer nada.
Entendeu? Aham. Eu parei só pra mandar aqui a live pra uma pessoa que eu esqueci de Ah, mandar e precisava ouvir a live. É, eu ia te dizer assim, essa tendência assim do fleumático e do melancólico, os dois têm uma tendência a ser mais calados também, né? Não é isso? Voltou? O fleumático e o melancólico, eles também têm uma tendência a serem mais calados, né? o fleumático e o melancólico, eles são mais reservados. Assim, são quatro quadrantes, certo? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Expansivos, aqui são mais reservados. É como eu falei, o motivo de se reservar é diferente. O fleumático é porque não estou bem aqui, eu não quero me dispor com Aham. ninguém, tá aqui na minha, tudo bem. O Uhum. melancólico, não, ele fica mais reservado porque ele tem medo de ser julgado, tem medo do julgamento, de que você vai receber, se não vai receber bem, entendeu? Como é O que você sanguíneo trabalha do melancólico, esse medo da rejeição? esse medo da rejeição aí já é ferida emocional, já são bloqueios emocionais, entendeu? Mas no caso, ele não tem o medo de ser rejeitado? Tem, tem, mas aí ele tem justamente porque ele já passou por uma ferida. Ele Mas a já passou, ferida ele vai... intensificou essa tendência, não é isso? Exatamente, Certo. entendeu? Ele tem essa tendência de ficar mais quieto. Por quê? Porque ele vê as coisas, como ele tem um sentimento primário da tristeza, porque, veja só, vamos explicar. O mesmo fato, quem observou isso pela primeira vez foi Tony Robbins. O mesmo fato acontece, mas cada pessoa recebe essa informação de um jeito, Uhum. certo? Então, a mesma coisa aconteceu aqui, na infância dessa criança. A criança colérica recebe de um jeito, a sanguínea de outro, a fleumática de outro e a melancólica de outro. E isso vai intensificando, entendeu? Então, a gente Aham. não tem como dizer uma coisa assim, não, vá trabalhar isso. Mas para se trabalhar com os melancólicos, a forma de se trabalhar é sempre levando alegria, sempre levando acolhimento, sempre com um sorrisão. Aí você vai conseguindo trabalhar um melancólico, entendeu? Mas se você quiser realmente trabalhar, porque são 5 feridas emocionais, se você quiser realmente trabalhar uma ferida emocional da rejeição, do abandono, entendeu? São 5. Aí tem as técnicas da ferida emocional, entendeu? É diferente. Mas assim, tem como a criança que é melancólica, que tem esse jeitinho fechado, que é difícil da mãe, assim, entender o que ele tá sentindo. Como ela chega? Porque assim, tem a criança que Acolhimento. você chega para conversar e acolher e a criança se abre. Mas tem criança que não se abre, Então, mesmo mas sendo aí acolhida. você vai sempre com um sorrisão, sempre levando sorriso, sempre levando bem-estar, entendeu? De primeira, ela vai resistir, porque é dela. Ela é uma pedra, entendeu? Melancólico é pedra, é fechado. Você tem que ir criando essa conexão com ele. Como? Com um sorriso, com leveza, se aproximando, que aos poucos a criança vai deixando você entrar. O que acontece muitas vezes é que as mães não trabalham isso. As mães não querem trabalhar, as mães só querem conseguir se acolher no momento da crise. Mas no momento que a criança está boa, ela não chega com um sorriso e com um acolhimento. Porque se no momento que a criança estiver bem, ela chegar e no acolhimento, a criança vai aceitar. Mas se você não acolhe, não é acolhimento, não é colo, não é aconchego com uma criança melancólica, quando ela está bem, quando ela estiver na crise, você não vai conseguir chegar perto de jeito nenhum. Tem que estabelecer a conexão, independente do momento, né? Exatamente. Entendeu? O problema é esse. É porque a gente começa a estudar, né? Disciplina positiva. Não, você tem que criar conexão com seu filho. Aí você cria, aí fala, você tem que criar conexão com seu filho. Então vai criar conexão com seu filho. Só que as pessoas só querem criar conexão com seu filho na hora da crise, na hora da birra. Esse não é o momento. Esse não é o momento. O momento da birra, o momento do mau comportamento é o momento que você vai apenas conter para aquele mau comportamento ficar ali. Mas o que você faz, o que você constrói é fora desse momento. Você vai construir vínculos, que nem tá falando. É isso mesmo, Marina, é construção. Oi. É construção de relacionamento, confiança e vínculo. Exato. E você faz isso no momento antes. Não é no momento da birra. Você só consegue acolher no momento da birra se você tiver uma conexão anterior. Os combinados só funcionam se você tiver uma conexão anterior. Se você não tiver uma conexão anterior, não vai funcionar. Momento da birra não é momento de se ensinar nada. Você não, seu cérebro não está racionalizando para dar nenhum comando certo. A criança não está com racionalizando para receber nenhum comando também. É apenas conter para passar. Passou, aí sim se começa a construção.
se começa a construção de vínculo, se começa a construção de combinados, entendeu? Então, uma criança melancólica, mais do que qualquer outra, precisa dessa conexão. Precisa que a mãe seja carinho, seja acolhimento, seja sorrisão, mas não nos momentos da birra apenas. Porque no momento da birra, se ela não tem conexão antes, ela vai se fechar e não vai chegar. Não vai. Como é que uma criança que não está acostumada a abraçar a mãe, que já é uma criança que se fecha, não é acostumada a abraçar a mãe, na hora da raiva vai querer abraçar? Não vai. Entende? Uhum. É tudo uma construção. Sim, sim. Agora eu fiquei até pensativa. É porque, assim, eu construí, assim, algumas perguntas com base E a gente não vai em... nem chegar, né? Eu Oi? tava vendo a hora, já deu uma hora. Já deu. É porque a gente já começou a atrasar uns 10 minutinhos, né? Foi. Mas mesmo assim, acho que já tá chegando, viu? Mas a minha não trava não, porque o perfil é aberto. Ela só trava em 1 hora quando Entendi. o perfil é fechado. Entendi. Mas vamos É, agilizar que daqui a pouco para de pegar a Carol, viu? eu já fiz 2 horas de live direto, não para não. E foi. Já. Já no meu Aqui em casa, fechado, na exatamente. mentoria, quando tá chegando em 1 hora, ele começa a contar os minutos. Ah, entendi. É Aqui só em em perfil casa, fechado, eu exatamente acho. assim. Aqui em casa, exatamente assim. Minha filha é melancólica, só tem confiança emocional em mim e nos irmãos. Nem com o pai consegue. E aqui é exatamente assim: sorrisos e leveza. Exatamente. Exatamente. Você tem que ser sorrisos e levezas com o melancólico. Sempre. Não é no momento da crise. No momento da crise você não consegue. Se você não criou conexão com o melancólico antes, na hora da você não consegue. Aí faz, não, a disciplina positiva não funciona, essas ferramentas não funcionam. Funcionam, minha gente. A gente só precisa saber quando aplicar, com quem, com o que aplicar. Não significa que todas funcionem com todas as crianças em todos os momentos. Mas todas funcionam. Deu para entender? Deu, assim. Você acha que a mentira, ela tem a ver com o temperamento, ela tem a ver... Mentira é comportamental. Mentira não é essência. Mentira é um comportamento. Aprendeu. Entendeu? A Uhum. mentira não é a mentira não é essência. Ninguém tem tendência a ser mentiroso, não. Mentira é comportamental. Se aprendeu. Existe muito, assim, a questão de... Eu tô trazendo situações, na verdade, que eu conheço, sabe? E trazendo exemplos de comentários que eu ouço a respeito. Já para você Aham, trazer esse ponto de vista mais técnico, vamos dizer assim, disso, tá? certo. Então, assim, eu conheço uma situação onde a criança, ela tem o hábito de mentir. E ela mente, assim, descaradamente, sabe? Ela segura a mentira como se fosse uma verdade. E aí as pessoas dizem assim: ah, puxou a fulano, puxou a ciclano. Metem a genética no meio, né? Metem a genética. Ela pode ter puxado, mas não é que puxou, ela aprendeu. A palavra é outra. Uhum. Entendeu? Ah, puxou a mãe, puxou o pai, puxou o tio. Não, não é que puxou, aprendeu. A criança aprendeu que tem um ganho com a mentira. Que tem um ganho. É um ponto aí bem interessante. Que tem um É, ganho com ela a mentira. aprendeu. Então, Ela assim, talvez aprendeu, ela tenha ela aprendeu que conseguido tem um tantas ganho coisas com com a a mentira mentira. que se tornou um hábito, né? Ela já viu alguém ganhar com a mentira. Ela já viu, por exemplo, papai mentindo para a mamãe. Deu tudo certo. Então, mentir é certo. Entendeu? Uhum. Ou então, papai mentindo para a vovó. Deu tudo certo. Mentir é bom. Mentir dá certo. Entende? É Uhum. falar, não, puxou, meter na genética. Não, não é que puxou. Muda a palavra. Puxou para aprendeu. Uhum. É um Ó, padrão. tem um comentário aí de Padma, né? Padma. É. Eu tenho um amigo que somente, desde que eu conheço, e no caso dele, é um problema sério de baixa autoestima. Também revela baixa autoestima. Aí tem que se ver, porque assim, ele tem um ganho. Ele começou a mentir, ele teve um ganho. Começou a mentir. Então, ele aí, se é por causa da baixa É autoestima, pra esconder é algo, porque eu acho, né? ele não se sente bom o suficiente, ele não se sente bem na situação. Então, ele mente para se sentir merecedor de estar naquela situação. Ele não se sente merecedor. Não se sentir merecedor é que dá essa baixa autoestima. Então, ele mente para se sentir merecedor. Entendeu? É Uhum. tudo. A gente não tem como dizer, como é comportamental, a gente não tem como bater o martelo. É isso. Entendeu? É Não, cada não. É caso a só gente pra tem que gente ver analisar. perspectivas, né? Exatamente. É isso. Eu vou trazer agora uma situação minha, né? Que você... Foi quando nós nos conhecemos.
Que você veio e eu comentei nos stories que tava muito difícil a questão da personalidade de Ítalo, de lidar com a personalidade dele. E você veio e me perguntou como tá a sua conexão. Aliás, você perguntou primeiro como estavam os meus momentos, eu estava tendo meus momentos, né? De autocuidado, e como estava a minha conexão com ele. Explica, Marina, um pouco sobre essa questão de conexão, de momento de qualidade. Vamos lá. Nossos filhos, toda criança, ela só quer se sentir amada e pertencente. Amada e pertencente. Elas só querem isso. Elas só querem se sentir amadas e pertencentes. Uhum. Então, todo mau comportamento, você já deve ter visto isso, todo mau comportamento, ele é apenas um iceberg, a ponta do iceberg. É só o início. O grande problema está embaixo, entendeu? A criança não se comporta mal porque ela quer. Ela está se comportando mal porque ela não está bem. Ela está apenas manifestando que não está bem. E por que uma criança não fica bem? Porque ela não está se sentindo amada nem pertencente. Então, como é que nosso filho se sente amado e pertencente? Com vínculo com os pais. Principalmente com vínculo com a mãe. Porque até os 6 anos a criança reflete a mãe. Dos 7 aos 14 a criança reflete o pai. Acho que eu preciso notar essa. Mas aí, se a criança não está bem, é um reflexo de que ela não está sentindo conexão. Então, antes de você querer corrigir seu filho, antes de você querer dizer a seu filho como é que ele deve se comportar, você primeiro tem que gerar uma conexão com ele. Ele tem que se sentir confortável e confiança em você. Ele tem que se sentir amado, ele tem que se sentir pertencente. Porque se ele estiver se sentindo bem, não vai ter motivo para ele se comportar mal. Lógico que ele vai fazer as estripulias dele, ele é criança. Ele vai fazer as estripulias dele, ele vai ter os momentos dele que não vão ser tão legais. Ele é criança, ele está aprendendo, ele está em desenvolvimento, ele vai errar. Mas se torna uma coisa corriqueira, fazendo, e ao ponto de você dizer, não, isso é uma birra, é porque a criança está em desconexão com ela. Se ela está em desconexão com ela está em desconexão com você, que é a mãe, que é a cuidadora principal. Entendeu? E se você não está conseguindo se conectar com ele, é porque você não está em conexão com você. E se você não está em conexão com você, é porque você não está olhando para você não está olhando para suas necessidades, você não está fazendo o seu autocuidado. E não é o autocuidado apenas físico, é o autocuidado mental, espiritual e físico. Uhum. Fiz um resumão. É. Mas assim, é muito importante, porque assim, é uma dificuldade de muitas mães em entender, né, essa conexão. Porque às vezes assim, eu faço tudo por ele, eu tô aqui em casa o dia inteiro, às vezes a mãe que vive em casa, né? Eu tô aqui em casa o dia inteiro e esse menino não melhora esse comportamento, parece que é pior comigo do que, né, É se eu não porque você tivesse. estar em casa o tempo inteiro não significa que você está emocionalmente disponível o tempo inteiro. E eles precisam, pronto, eu, como exemplo meu de Ítalo, ele quer atenção para conversar. Ele quer falar, perguntar, e quer que eu responda todos os questionamentos. Já tem criança, né, que quer que vá brincar um pouquinho ali caladinho, montar algo junto, né? Tem Exato. outra criança, Cada criança tem sua necessidade, sua linguagem, entendeu? né? Aí já vem a linguagem do Sua, amor, vem a vem sua a linguagem linguagem do do amor. amor, mas aí a forma como ele se sente amado, Aham. né? Então, se ele se sentir amado por palavras, que são as palavras de afirmação, ele vai precisar mais de conversar, entendeu? Ele vai Uhum. precisar que você diga mais, eu te amo, eu estou aqui, você é muito importante para mim. Se ele for uma pessoa mais de toque, ele vai precisar que você pegue, que você faça carinho. Se ele for uma criança mais de presente, ele vai necessitar que toda vez que você saia, você traga alguma coisa. Ele foi para a escola, ele vai precisar que você mande um desenhozinho para ele, dizendo estou com saudade. Ele vai precisar ganhar alguma coisa de você mostrando, eu lembrei de você, eu sinto falta de você. Não precisa ser um presente, entendeu? É assim, alguma coisa que mostra que você sentiu falta, que você pensou nele enquanto ele não estava. Eu falei qual? Toque. São cinco. Eu falei Toque. toque, afirmar, palavra de afirmação. Vamos lá. Toque, vai ter que precisar fazer carinho, toque de Atos de afirmação, precisar dizer serviço, que ama. falta atos Ato de de serviço. serviço. Você vai precisar estar sempre servindo, cuidando bem dele, botando a comidinha dele. Aí ele faz, não, mas meu filho já tem 6 anos e quer que eu coloque a comida dele. Às vezes é porque é a forma que ele se sente amado. E você separe a roupinha dele. E você. Isso, muitos homens têm essa linguagem de amor. E a gente deixa de, às vezes, amar nosso marido na linguagem deles e começa a confusão justamente por isso. Porque eles têm essa linguagem de amor, de atos de servir. Então, você tem que Exatamente. servir. É, mas não, eu estou tirando a autonomia. Minha gente, bota a autonomia em outra coisa. Vamos tirar É, essa a gente visão percebe muito assim. engessada.
Vamos tirar essa injeção emprestada. Não, tem que dar autonomia. Se a criança não fizer o prato dela agora, eu tô tirando autonomia. Minha gente, calma. Tem outras formas de dar autonomia. Uma pessoa, ele quer escolher a roupa, deixa escolher. Ele quer colocar, deixa. Mas se ele quer um cuidado a mais, cuide. Quem sabe se na linguagem de amor dele, se você ainda não fez uma análise da linguagem de amor dele, entendeu? Vamos sair dessa visão limitada que a gente tem. Ó, uma seguidora colocou aí, ó, Priscila. O meu tem 9 anos e eu coloco a comida dele ainda. Se ele se sente amado com isso, Priscila, você E a forma coloque que ele se até sente quando amado, você puder. se é a forma que ele se sente amado, você coloca. Você só tem que observar se tudo você está fazendo por ele. Aí você realmente está tirando a autonomia dele. Mas se é uma coisa que você está servindo a ele, não tem problema nenhum. É tênue, a linha é tênue, eu percebo, mas você tem que ver isso. Dê outras formas dele ter autonomia, mas se ele se sente amado, você servindo ele, sirva. Se ele se sente amado falando, mãe, minha filha tem muito isso, ela está sentada, faz, mãe, eu quero tomar água. Ah, que folgada! Eu já sei que é a linguagem de amor dela, eu sei que ela está carente, e quando ela faz isso, eu faço, não, ela está precisando se sentir amada. Aí eu vou, pego o copinho d'água dela, levo lá no sofá, dou um beijinho e tal, e pronto, ela não pede mais. Aí você fala, não, menina, vai pegar. Daqui a 5 minutos ela faz, ah, mãe, pega não sei o que pra mim, porque ela quer ser servida. Eu outro dia vi um post, eu não vou lembrar exatamente como tava, mas dizia assim: se o seu filho pede que você faça algo por ele, não é que ele não saiba fazer, é porque ele precisa que você faça. É, Eu acho que foi exatamente assim. Porque é no sentido de que ele tá querendo você demonstrando algo por ele, você dando aquela ele tá querendo atenção pra atenção, ele. ele tá querendo ser servido. Ele tá Inclusive, querendo se assim, sentir amado. eu dou muita autonomia a Ítalo, assim, dele pegar a roupa dele na gaveta, de colocar a aguinha dele no bebedor, ensino onde é as coisas para ele pegar quando eu preciso. E aí, de uns dias, foi exatamente nos dias que eu li esse post, ele tava muito assim, mamãe, coloca água pra mim. E eu, filho, você sabe, vá colocar. E ele, mamãe, coloca pra mim. Aí eu vi esse post, eu tava resistindo e pensando, meu Deus, eu ensinei tanto a ser independente, e agora ele tá dependente de novo. Aí eu li isso, eu digo, então. Aí toda vez que ele pede agora, já me vem na mente isso. Não, ele tá querendo que eu vá. Se Não é a sentir questão de amado. fazer, ele tá querendo eu ali fazendo aquilo pra ele. O Ari, veja só, está muito bom o nosso papo. Mas infelizmente eu tenho que pegar a Carol, senão ela vai ficar lá sozinha. Olha, aí Priscila disse a mesma coisa. Aí ele diz assim: você é mãe que tem que colocar. É exatamente É, isso, Priscila, então. é a linguagem de amor dele. Jailza, criança precisa de carinho. Meu Ítalo José tem 1 ano e 8 meses, passa o dia fora. E quando chega em casa, ele só quer carinho. Aí fala: mãe, vem cá. Ah, mulher. É toque, É o é que ele toque. Esse aí quer. é o toque, é o É que o que ele ele quer. quer. E a gente tem que entender como é que nossos filhos se sentem amados e amá-los do jeito que eles se sentem E amados, aí vai né? suprir aquele dia todinho que você passou fora, com aquele aperto do coração, passei o dia fora do meu filho. Aquele tempo que você dá exatamente o que ele quer é o suficiente para ele. Né, Marina? Exatamente. É o que gera a conexão. E tudo começa pela conexão. Tudo. Você Incrível. só consegue conduzir, você só consegue direcionar, você só consegue corrigir comportamento se você tiver conexão. Porque se você não tiver conexão, você vai ter que brigar, você vai ter que dar ordem. E isso não educa. Muito bom. Muito bom. Ô, Marina, será que tem como você sair ou continuar? Porque eu queria terminar uma reflexão, que eu ainda tenho um tempinho. Acho que tem. Eu vou sair, Viciari, Tá, eu desculpa. deixo salva, tá? Eu vou deixar salva e peço colaboração para ficar no seu perfil também, Pronto, tá? ótimo. Eu peço desculpa a todas. A gente pode marcar outro dia. Vamos Pra mim sim. fica mais tranquilo à noite, certo? Porque eu não preciso estar saindo, tá pegando, tá fazendo nada, tá todo mundo em casa, fica mais fácil. Pronto, a gente vai combinar uma próxima, porque ainda ficou coisa que a gente iria conversar, né? Ficou muita coisa que a gente tinha combinado de falar, não foi? Não Foi. falou. Mas aí a gente bota tempo pra eu responder. Pronto. Vamos tentar combinar aí um Tá dia. bom? Tá bom, Tá. obrigada pela Obrigada, viu? participação.